Fala galera, beleza? Flávio aqui trazendo mais um vídeo para o canal e hoje trazendo a análise do primeiro dia do Enem 2024. Acabei de terminar a prova, consegui terminar a prova até com um pouquinho de antecedência, então eu acabei não pegando o caderno de questões, mas fiz alguns comentários, fiz algumas anotações aqui do que eu achei da prova de humanas, de linguagens e o que eu achei do tema da redação. Se você ainda não conhece o canal, convido você a se inscrever, que vai ter muito conteúdo aí para o segundo dia, agora ao longo dessa próxima semana. E deixa nos comentários também qual que é a tua opinião sobre a prova. Eu sei que muitas pessoas vão estar fazendo pela primeira vez, ou muitas pessoas já fizeram muitas vezes, então acho que as opiniões vão ser diversas. Mas eu vou trazer aqui os meus comentários pessoais de quem fez a prova e teve algumas percepções importantes. Começando pela prova de humanas, né? Prova de humanas eu acredito que ela foi uma prova tranquila, assim, sem surpresas. Textos não muito grandes, as questões em si bem elaboradas. O que eu vi nas questões que eu achei que foi um pouco forçação de barra, vamos dizer assim, foram questões muito enviesadas. Então até anotei aqui, né, que as questões elas tiveram um pouco de tentar forçar um pouco algumas coisas não tão conceituais. Eu acredito que a prova de humanas do Enem tem essa característica, mas ela já foi mais conceitual, de ter mais questões que cobram conceitos em si, e não tanto essas do politicamente correto e coisas do tipo. As técnicas que eu trouxe aqui no canal deram para usar em várias questões. Eu mesmo usei positivo e negativo em umas 5 questões, usei o politicamente correto e palavras-chave, usei em praticamente todas as questões da prova. Então dava para resolver, é uma prova que assim, tirar mais de 35 era razoavelmente tranquilo, tirar mais de 40 tava, vamos dizer assim, muito parecido com o ano passado. Tanto que eu acho que a TRI vai ser muito parecida com a do ano passado, porque a prova estava num nível muito semelhante na minha percepção de quem fez os 2 anos. Quando a gente compara essa prova com a prova do ano retrasado, com a prova de 2022, eu já acredito que a de 2022 estava mais difícil. Então eu vejo a de 2024 ficando com uma TRI parecida com a do ano passado. Se você estudou bem, se você teve aí um acompanhamento aqui do canal, fez um cursinho bom ou fez um bom estudo sozinho, você vai ter conseguido ir bem nessa prova. Assim. É uma prova para ir bem de humanas, muito padrão, realmente. Assim, pode-se até criticar o padrão Enem, mas dentro do que o Enem pede, dentro das competências, dentro da matriz que o Enem traz, a prova de humanas estava muito dentro do padrão. Prova de linguagens. Prova também no padrão do ano passado. Como sempre, linguagens costuma ser uma prova um pouco mais difícil. É uma prova com muito texto. Mas eu acho que historicamente a prova de linguagem já foi mais difícil. Olho para 2022 também como um exemplo. Textos muito longos, textos muito complexos, muitas questões de literatura difíceis com poema. Nesse ano a gente não encontra tantas questões de poema complexas, né? As questões de poema parece que elas são menos presentes. E tem algumas questões de literatura um pouco mais difíceis, como uma questão de Machado de Assis, por exemplo, que eu achei que teve uma interpretação complexa, que ele falava sobre Bentinho e Capitu, né, que era um autor ressignificando Machado de Assis. Era uma questão até que eu considero que vai ser uma das mais difíceis, mas pelo padrão geral a prova estava bem fazível, assim, bem com questões clássicas do Enem. Então, assim, acredito que a TRI vai ser muito parecida com a do ano passado, talvez até um pouco mais, menos valorizada, porque eu acredito que a prova, no geral, não estava difícil. E quando a gente olha o tema da redação, era um tema fácil de problematizar, né? Quando a gente pensa na herança africana, na dificuldade que ele trazia, né? Tinha essa problematização da dificuldade da disseminação, da valorização da cultura da herança africana. Então assim, tinha muitas formas de problematizar. Existiam alguns caminhos que você poderia tangenciar o tema, mas era muito difícil. Se você falasse um pouco sobre uma questão educacional, que os próprios textos traziam muito referências a isso, eu acredito que dava para fazer uma boa redação. Falar sobre omissão governamental, encaixava. Falar sobre lacuna educacional, encaixava. Então assim, era um tema de fácil desenvolvimento, muito dentro do padrão Enem, que é aquele tema de pegar pontos como gênero, raça, orientação sexual, pegar alguns temas dessa natureza ambiental e criar alguma problematização sobre isso, então era um tema muito facilmente desenvolvível. O que eu acho da prova como um todo? Não era uma prova difícil. A gente olhar o histórico das provas do Enem, e até eu sempre reitero isso, pode ser que seja o seu primeiro Enem e você acha a prova difícil porque você não fez outras provas, ou até fez simulados, mas nunca esteve realmente fazendo a prova. Mas se a gente olha de um ponto de vista bem pragmático e bem analítico, a gente vê que se a gente compara os últimos 5 anos de provas do Enem, esse aqui pode não ter sido mais fácil, mas está entre os mais fáceis, porque foi uma prova bem feita, ao mesmo tempo que foi uma prova, quando eu digo bem feita, até mais no padrão Enem, então assim, uma prova muito previsível, e ao mesmo tempo uma prova que não era tão longa. Então aquele cansaço extremo de você
ler um monte de texto, parece que não foi tão grande. E até as questões longas, pelo que eu percebi, muitas delas você ou não precisava ler o texto, ou o texto era simples, pelo menos. Muitas vezes o texto do Enem costuma ser muito longo e difícil. Nessa prova eu não vi isso tanto. Então assim, eu acredito que em humanas a TRI vai ficar parecida com a do ano passado, linguagens pode ser até que desvalorize um pouco, e redação, acredito que não era assim um grande desafio para quem treinou e para quem estava preparado, conseguir aí um acerto, uma nota maior que 920, 940. Beleza? Qual foi a opinião de vocês, então? Deixa aqui nos comentários, que eu acho que esse é o ponto mais importante. E se você discorda também, pode deixar nos comentários. Eu acredito que isso é uma percepção muito pessoal. Eu estou tentando trazer uma visão mais analítica, mas se você tiver uma outra opinião também, é 100% bem-vindo. Novamente, convido vocês a se inscreverem, que vai ter muito conteúdo agora pra frente. E desejo a todos um ótimo descanso para que comecemos aí a próxima semana com tudo. Um abraço